Essa nossa lição vai falar hoje sobre o verdadeiro discípulo, né? Que ele é um exemplo para futuras gerações. Não sei se os irmãos olharam a revista. A nossa revista ela traz 3 objetivos, né? E vai trazer também 3 tópicos também. Os 3 objetivos vai falar sobre mostrar o contraste entre o bom e o mau discípulo. O segundo objetivo vai falar sobre ressaltar as características de um bom discípulo. E o terceiro objetivo vai falar sobre expor a importância do legado. E os nossos 3 tópicos aqui da lição vão abordar sobre o mau legado de Diótrefes, Gaio, um verdadeiro discípulo, isso está no tópico 2, e o tópico 3 vai falar sobre Demétrio, um verdadeiro discípulo. Eu fiz um esquema aqui para poder dar essa aula aqui essa noite. Espero que os irmãos entendam. Mas tudo que eu vou falar está dentro da revista e está dentro da nossa Bíblia também. Amém? Então, falando sobre o verdadeiro discípulo, que é um exemplo para futuras gerações, a gente vai reparar, irmãos, e eu gosto de falar a respeito de Jesus, a gente vai reparar que quando Jesus ele vai começar a obra dele aqui na terra, quando ele vai começar o seu ministério aqui na terra, isso eu falei na última vez que eu estava ministrando aqui na Santa Ceia, a gente vai ver que Jesus ele vai formar uma equipe, ele vai formar um time, e conforme eu falei para os irmãos naquela Santa Ceia, aquele time que Jesus formou, aquele tipo que Jesus, aquelas pessoas que Jesus chamou para estar ali com ele, se a gente for reparar, são pessoas que a gente jamais, talvez, iria chamar para andar conosco, mas Jesus chamou aquelas pessoas ali porque Jesus viu neles potencial. Jesus viu neles algo a qual a população não via. E Jesus pega aquele time dele ali, aquelas pessoas, aquela equipe dele, dos seus 12 discípulos ali, e a gente vai ver ali que Jesus ele começa a ensinar os seus discípulos. Jesus começa a trazer para eles a maneira como o evangelho deveria ser pregado, e Jesus começa a falar coisa para eles ali, que ninguém falava, e Jesus começa a ensinar coisas que ninguém ensinava, e Jesus começa a fazer um monte de coisas que nenhum deles ainda tinham presenciado, mas quando eles estavam com Jesus ali, eles começaram a presenciar diversas coisas com Jesus, e o mais importante de tudo, que eles estavam sempre ali, ouvindo palavras boas da boca de Jesus ali, e aquilo ali foi bom para eles, foi bom para o seu crescimento espiritual, foi bom para o seu desenvolvimento. A gente vai ver que Jesus sabia, tudo que Jesus fazia, ele sabia o que estava fazendo, ele não estava fazendo nada de orelhada ali, e a gente vai ver que quando Jesus ali está com os discípulos, ensinando os discípulos, a gente vai ver que no futuro, aqueles discípulos, eles vão dar frutos também. Jesus deixa um legado para eles, Jesus deixa uma história para eles, Jesus deixa lições para eles, Jesus ensina para eles o caminho da fé, Jesus começa a instruí-los em um monte de coisas, e a gente vai ver que aqueles discípulos agora, depois que Jesus morre, Jesus ressuscita e Jesus vai para a glória, a gente vai ver que aqueles discípulos eles vão dar seguimento àquilo que Jesus estava fazendo aqui na terra. Então a gente vai ver que Jesus ele forma uma equipe, agora aquela equipe que ele formou começa a dar fruto também, começa a se frutificar também. Aquela equipe de Jesus começa a ganhar almas para o reino de Deus, aquela equipe de Jesus começa a ganhar o povo ali de Jerusalém, começa a ganhar o povo de Israel, e futuramente a gente sabe que o apóstolo Paulo vai entrar também para esse grupo aí de apóstolos também, e ele vai pregar, além de pregar em Israel, ele vai pregar também para outras regiões circunvizinhas a Israel, e a gente vai ver ali que o evangelho vai ser propagado, o evangelho vai crescer, e o evangelho cresce, e hoje continua crescendo, e graças à iniciativa de Jesus, ali com os seus discípulos, hoje esse evangelho chegou até nós também, e hoje nós estamos aqui também como discípulos também, e a gente tem que frutificar, a gente tem que dar fruto, assim como os apóstolos deram fruto, assim também cai essa obrigação também nas nossas escolas também, de dar fruto, frutificar, enfim, fazer a vontade de Deus e deixar um legado para as futuras gerações, amém, irmãos? E a gente vai ver que esses frutos que os apóstolos deixaram, a gente vai ver aqui alguns exemplos, a gente vai ver que, destacando 2 apóstolos ali de Jesus, a gente vai ver que tanto João quanto Paulo, a gente vai ver que foram líderes, que deram bastante frutos ali, foram líderes que abriram igrejas, foram líderes que deixaram legados, e tiveram seu nome citados no decorrer da história, e a gente vai ver ali também que eles crescem, deixam os discípulos, e aqueles discípulos também frutificam também, a gente vai reparar nos anais das histórias, né, a gente vai ver que o discípulo João, ele deixou diversos discípulos ali na Ásia, dentre eles, eu creio que os irmãos conheçam, né, falando sobre Policarpo de Esmina, foi um grande líder, um grande bispo, lá da igreja de Esmina,
um homem bastante conhecido também, que deixou um grande legado para as suas gerações também. Enfim, e para a gente dar continuidade, eu gostaria de fazer deixar uma pergunta no ar para nós, aqui nesta noite, né? Que legado nós estamos deixando para as futuras gerações? O legado que nós estamos deixando para essa futura geração, seja dentro da nossa casa, seja dentro do nosso trabalho, seja dentro de uma faculdade, qual o legado que nós estamos deixando? Será que o legado que nós estamos deixando é um legado bom ou um legado ruim? Será que quando as pessoas olham para a gente, elas olham para a gente e apontam e elas enchem a boca para falar, pô, aquele cara ali é um homem de Deus, aquela mulher ali é um homem de Deus, aquele rapaz é um cara exemplar, ele segue o que está na Bíblia ali, ele anda de conformidade com a Bíblia. Será que nós estamos deixando esse legado para essas gerações futuras? Aí essa pergunta que eu faço para os irmãos, será que o nosso legado que nós estamos deixando é um legado bom ou um legado ruim? E quando a gente fala sobre legado, a gente vai ver que o nosso legado, e eu falei aqui para os irmãos, se o nosso legado está sendo bom ou está sendo ruim, a gente vai reparar que as nossas atitudes, irmãos, elas refletem tanto no presente e ainda mais no futuro. Eu vou trazer um exemplo até da minha própria vida. Pouco antes de me converti tarde, apesar de ter nascido em berço evangélico. Eu gostava muito de rock, isso eu já falei aqui na igreja, gostava de rock, eu via bastante rock, e meu sobrinho hoje está com 20 anos ou 19, e no tempo ele ficava muito lá em casa, ele tinha uns 3 anos ou 4, alguma coisa assim, e ele observava quando eu ficava escutando rock, ele ficava ali observando, aí até que eu me converti. Depois que eu me converti, aí um certo dia ele estava lá na casa dos meus pais, e ele ali, jogando algum jogo lá, e estava tendo uma música de rock, eu pedi para ele tirar aquela música de rock ali, porque eu não deixava meu sobrinho ouvir música mundana dentro da casa dos meus pais, depois que eu me converti. Aí ele falou assim para mim, mas tio, você ouvia. Aí fica aquela questão, por isso que eu falei para os irmãos, qual é o legado que nós estamos deixando para essa geração? Um legado bom ou um legado ruim? Então a gente vai ver que o nosso legado, que a gente está deixando, as nossas atitudes, aliás, elas refletem tanto no presente e ainda mais no futuro. Ele, quando criança, com 3 anos, ele me observava nas coisas que eu fazia, e mais tarde ele estava me copiando. E agora eu estava chamando a atenção dele, e ele vai com a seguinte palavra, com essa seguinte frase para mim, mas você não escutava também? Você não ouvia? Então, que legado nós estamos deixando para essa geração? E a gente vai ver também, irmãos, antes da gente entrar na nossa lição, que Josué, ele foi um grande exemplo para as futuras gerações. Como assim foi um grande exemplo? Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo, já que hoje é um estudo, em Josué capítulo 1, e depois a gente vai abrir em Josué capítulo 24. Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, verso 6, verso 7, verso 9. Repare as palavras, aliás, que Deus vai falar para Josué. No verso 6, Deus vai falar assim para ele, no início da frase, seja forte e corajoso. No verso 7, Deus vai falar para Josué, seja forte e muito corajoso. E no verso 9, em certa parte da frase, Deus vai falar para Josué, seja forte e corajoso. Repare bem, são 3 versículos e Deus repetindo a mesma coisa praticamente ali para Josué. Seja forte e corajoso. A gente vai reparar, irmãos, estou falando aqui sobre o legado, né, de deixar para as futuras gerações. A gente vai reparar que quando Josué vai assumir a liderança ali de Israel, a gente vai ver que ali, quando ele vai assumir aquela liderança, a gente vai ver que se ele continuasse da maneira como ele estava, ele seria um mau exemplo para aquela geração que estava ali naquele momento. A gente vai ver que Israel estava passando ali naquele momento por um período de transição. Ou seja, Moisés morreu e o líder imediato, o sucessor imediato, era Josué. Josué já sabia disso. E ele estava sendo preparado para esse momento. Só que quando Moisés morre, o que acontece? Ele sente a morte de Moisés, ele fica cabisbaixo. Ele fica sentido. Os dias se passam e ele fica ali, eu posso assim dizer, desolado. Ele fica ali cabisbaixo, para baixo, sentindo ainda a morte de Moisés, a ponto de o próprio Deus ir falar com ele. Não foi o homem que foi falar com ele, foi o próprio Deus que foi falar com ele. E nos versos que eu citei aqui para os irmãos, verso 6, o verso 6, o verso 7, o verso 9, Deus vai repetir 3 vezes a mesma coisa, seja forte e corajoso. Sabe o que Deus estava querendo falar para Josué, irmãos?
Josué, se você parar, Josué, uma nação para. Se você parar, Josué, uma geração vai parar, Josué. Josué era o líder ali naquele momento, ele era o exemplo ali naquele momento, ele era o espelho. As pessoas olhavam para Josué e viam nele o líder. Então Josué não podia ter aquele papel que ele estava tendo ali naquele momento. Ele tinha que ter uma mudança de atitude. Então, se ele continuasse naquela mesma postura, o legado que ele deixaria para aquelas gerações seria um legado ruim. E a gente vai ver ali que Deus vai falar com ele 3 vezes. E ele vai se despertar. E quando ele se desperta, a gente vai ver quão grandes coisas Deus vai fazer na vida de Josué. Agora vamos para o final da vida de Josué, capítulo 24 de Josué, para a gente poder ganharmos tempo. Capítulo 24 de Josué. Capítulo 24, verso 14 e o verso 15. A gente vai ver aqui no verso 14 e no verso 15. Vai dizer assim, olha que Josué vai falar para o povo: agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Olha o que ele diz no verso 15. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Aí ele fala no final agora uma frase interessante. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Repare a trajetória de Josué. Estou fazendo aqui um resumo bem rápido para a gente poder entrar na lição. A gente vai ver um Josué cabisbaixo logo no início da sua trajetória. Estava quase deixando um legado ruim para aquela geração, mas ele acorda, ele se desperta ali, tem um despertar de Deus, e a gente vai ver que esse homem começa a evoluir, começa a crescer, e agora no final da carreira dele, ele deixa essa mensagem para o povo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha a mudança de atitude de Josué, olha o exemplo de Josué. Josué não estava liderando qualquer nação não, irmão. Ele não estava liderando 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, não. Ele estava liderando mais de 2 milhões de pessoas. Imagina a responsabilidade que ele estava tendo ali. Então Josué, ele vai deixar um bom legado para aquela geração. E Josué, ele faz algo ali interessante. E eu trago até uma frase em cima do que Josué vai trazer ali para aquele povo naquele momento. Qual é a frase que eu trago aqui para nós nesta noite? Que a nossa felicidade, irmãos, ela depende da atitude que nós tomamos. Vou repetir, a sua felicidade vai depender da sua atitude. Ou seja, a atitude que você tomar vai te dizer se você vai ser feliz ou não. Josué ali, ele deixa um bom legado para aquela geração. Eu e minha família serviremos ao Senhor. E a pergunta que eu deixo para nós aqui nessa noite: será que nós estamos fazendo o mesmo pronunciamento de Josué? Eu e a nossa família serviremos ao Senhor? Então a gente tem que lutar por isso, fazer igual Josué fez, deixar esse belo legado para as futuras gerações. Aí vamos para o tópico primeiro. O tópico primeiro da nossa lição vai falar sobre o mau legado de Diótrefes. Eu vou resumir aqui para os irmãos, que tem bastante coisa para falar mais à frente. O tópico 1, a gente vai ver aqui, fazendo um resumo, vai falar sobre o mau discípulo, a hipócrita, vai falar de uma liderança reprovável, vai falar fora dos padrões bíblicos. Tudo isso a respeito de Diótrefes. Fazendo um resumo aqui para os irmãos, a respeito daqui do que o autor trouxe na revista, a gente vai ver que Diótrefes, ele foi um líder de uma certa igreja. A Bíblia não diz quem levantou ele para a liderança, mas possivelmente possa ter sido o próprio apóstolo João. Aí talvez os irmãos perguntem: mas João vai levantar um cara assim? Desse jeito? Tem pessoas, irmãos, que na nossa frente é uma ovelha, mas nas nossas costas é uma cobra. Ou pode ser que quando João, ou quem levantou ele era uma bela pessoa, mas quando ele exerceu o cargo de liderança, ele não soube lidar com o sucesso. Ele não soube lidar com a posição que ele estava naquele momento e deixou subir a sua cabeça. Então são várias interrogações que vêm. Então a gente não pode afirmar qual é verdadeiro ou não. Mas enfim, a gente vai ver que Diótrefes, ele vai trazer vários exemplos negativos. Ele vai deixar um mau legado para gerações futuras. Quais são esses exemplos negativos? Está aqui na nossa lição e está dentro da Bíblia também.
na terceira carta de João. A gente vai ver aqui, eu separei algumas aqui para os irmãos. A primeira, a gente vai ver que ele ignorava os evangelistas que precisavam de apoio. Então, a gente vai ver que quando ele ignorava os evangelistas que precisavam de apoio, isso está no verso 8 até o verso 10, da terceira carta de João, a gente vai ver que quando ele fazia isso, ele está demonstrando o quê? Além de ser um péssimo líder, a gente vai ver que ele era um líder que não era solidário. Ele era um líder que não tinha empatia, não se colocava no lugar dos outros. E aquelas pessoas que foram indicadas para ir até aquela igreja local onde Diótrefes era o líder, eles foram indicados para lá para ser ajudados. Então, assim, quando eles foram para lá, eles foram com a convicção de que vamos para lá para sermos ajudados. Só que quando eles chegam lá, o que acontece? Ele tem uma obstrução, e a obstrução era de quem? Do próprio líder da igreja. Então, a gente vai ver que ele ignorava os evangelistas e não ajudava eles com o apoio necessário. Ou seja, a gente vai ver que Diótrefes não era um líder solidário e nem empático. Outra coisa aqui que eu destaco para os irmãos, isso está no verso 10 de 3 João. A gente vai ver que Diótrefes, ele era um líder que expulsava os cristãos que discordavam dele. A gente vai ver que alguns cristãos que estavam dentro daquela igreja discordavam de suas atitudes. E por eles discordarem de sua atitude, está no verso 10. Aquelas pessoas foram expulsas, tiradas da igreja. Então a gente vai ver que ele era o tipo de pessoa que não aceitava opiniões, que não aceitava alguns tipos de argumentos, certo? E a gente vai ver também, se a gente for reparar na carta de 3 João, ele era um tipo de pessoa que amava a si mesmo. E se a gente for pegar na moral da história, a gente for pegar Diótrefes, a gente vai reparar que ele tinha uma síndrome chamada síndrome de Narciso, né? Ou síndrome narcisista. Então, a gente vai ver que ele tinha, querendo ou não, essa síndrome de Narciso. O que é isso, essa síndrome de Narciso? É pessoas que querem aplausos, é pessoas que querem ser melhores do que a outra, é pessoas que querem aparecer, são pessoas que não se importam com as outras. Então, tudo isso se enquadra dentro da vida de Diótrefes. Então, a gente vai ver que Diótrefes tinha, querendo ou não, essa síndrome aí de Narciso. E a gente vai ver que ele foi um péssimo líder, que deixou um mau legado para as futuras gerações. E continuando, irmãos, a gente vai reparar ainda na vida de Diótrefes. A gente vai reparar na vida de Diótrefes, que ele era um líder da igreja, isso a gente sabe. E a gente vai ver que o amor de Deus não estava nele. Mas quando eu digo que o amor de Deus não estava nele, isso eu falo por quê? Por causa de suas atitudes. A gente olha as atitudes de Diótrefes, a gente vai ver que o amor de Deus em nenhum momento estava na vida dele, certo? Basta a gente olhar para os seus exemplos, as atitudes que ele estava tomando. E a gente vai reparar também nos dias atuais, que tem muitas pessoas que enchem a boca dizendo que ama a Deus, enfim. Mas a gente vai ver que o amor de Deus não está na vida daquelas pessoas. O amor de Deus não está. Por que não está? Porque aquelas pessoas, elas dizem que amam a Deus, mas não permitem que o amor de Deus transforme a vida delas. Então, por isso que elas continuam com o mesmo tipo de atitude. São fofoqueiras, vivem no disse-me-disse, vivem caluniando o irmão ou a irmã, e abrem a boca, enchem a boca para dizer que amam a Deus, mas a gente vai ver que as suas atitudes não condiz com aquilo que a Bíblia quer que a gente viva, né? Aquilo que Deus quer que nós vivamos. Então a gente vai ver que o amor de Deus, essas pessoas não deixaram o amor de Deus transformar suas vidas. Então a gente vai ver isso também na vida de Diótrefes também. A gente vai ver que o amor de Deus não estava nele. Ele não permitiu que o amor de Deus transformasse a sua vida. O tópico 2 e o tópico 3, irmãos, vai falar sobre o verdadeiro discípulo. O tópico 2 vai falar sobre Gaio, e o tópico 3 vai falar sobre Demétrio. Falando sobre o verdadeiro discípulo, antes da gente fazer uma abordagem aqui do tópico 2 e do tópico 3, a gente vai reparar que o verdadeiro discípulo, ele carrega algumas características. E eu separei aqui algumas para os irmãos. Quais são as características? E a gente vai fazer uma análise, uma autoanálise de nós mesmos, para ver se a gente tem essas características na nossa vida. Para a gente saber se a gente, para nós sabermos se a gente é ou não um verdadeiro discípulo. Quais são essas características? Eu separei aqui algumas. A primeira, um verdadeiro discípulo é alguém que nasce de novo.
Como assim nasce de novo? Quando a gente fala a respeito de nasce de novo, é aquela pessoa que aceita Jesus, entrega a sua vida a Jesus, e ela ali tem uma mudança de vida, há uma conversão na vida daquela pessoa. Ela não é mais a mesma, ela tem uma regeneração espiritual. Ela abandona os velhos hábitos, abandona as velhas práticas e passa a fazer a cada dia a vontade de Deus. Então isso é nascer de novo, é abandonar as velhas práticas e agora começar a fazer as vontades de Deus, a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Quer ver um grande exemplo? A gente vai ver o apóstolo Paulo, todos nós sabemos, ele era um homem que perseguia a igreja, perseguia os cristãos, era um homem que era legalista, vivia 100% para a lei, era um homem cego a respeito da lei, e ele achava que tudo aquilo que ele fazia era uma coisa correta, até o momento que ele vai ter um encontro com Jesus, e a partir daquele momento que ele tem um encontro com Jesus, a gente vai ver que a vida dele nunca mais será a mesma. Então, quando ele tem esse encontro com Jesus, a gente vai ver que há uma conversão, há uma mudança de rotina na vida de Paulo. Paulo deixa de praticar aquilo que ele praticava, e agora ele se esvazia de si mesmo, e começa a se encher do Espírito Santo de Deus, e começa a fazer a vontade de Deus. Então a gente vai ver que o verdadeiro discípulo, ele tem que nascer de novo. Amém? A segunda característica do verdadeiro discípulo, um verdadeiro discípulo, ele renuncia tudo aquilo quanto tem. Como assim renuncia tudo aquilo quanto tem? Quando eu digo renuncia tudo aquilo quanto tem, nós temos que entender que tudo aquilo que nós temos, nós, discípulos de Cristo, tudo aquilo que nós temos, é algo que Deus permitiu, pela sua maravilhosa graça, nós termos, e a gente entender que tudo aquilo é de Deus, e nós somos apenas mordomos, cuidando daquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Então é renunciar os bens materiais, e eu entender que aquilo tudo que está nas minhas mãos, tudo aquilo que eu tenho, é de Deus. Deus permitiu, Deus me deu saúde, Deus me deu força, Deus me deu ânimo para que eu lutasse, para que a gente pudesse conquistar aquilo que a gente tem. Mas a gente tem que entender que nós somos apenas mordomos. E o que a gente vê nos dias atuais? A gente vê muitas pessoas presas, agarradas a bens materiais, e esquecendo do dono da bênção. Então a segunda característica do discípulo, do verdadeiro discípulo, ele tem que renunciar a tudo quanto tem. Amém? A terceira característica do verdadeiro discípulo, ele imita a Cristo. Como assim imitar a Cristo? A gente sabe que nós não somos perfeitos. Nós vamos errar, nós vamos falhar. Sendo que a Bíblia, e até o próprio apóstolo Paulo, e até, se eu não me engano, o próprio Jesus também, vai dizer esse respeito de imitá-lo, de fazer aquilo que ele fazia. E Jesus vai deixar um grande exemplo para nós. Em nenhum momento a gente vai ver Jesus falando mal do irmão. Em nenhum momento a gente vai ver Jesus desrespeitando alguém. Em nenhum momento a gente vai ver Jesus trazendo algum tipo de heresia. Em nenhum momento a gente vai ver Jesus fazendo algo que seja contrário à vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, eu não lembro qual carta, ele vai dizer a respeito disso, para imitar a ele e também a imitar o próprio Cristo. E será que nós estamos imitando o próprio Cristo aqui na face desta terra? Será que os nossos exemplos estão sendo condizentes com Cristo, com a vida de Cristo? A quarta característica do verdadeiro discípulo, amar a Cristo mais que tudo. A quarta característica era amar a Cristo mais que tudo. Como assim amar a Cristo mais que tudo? Jesus, ele deixa bem claro que nós temos que amar ao nosso próximo como a nós mesmos, e amar a Deus, resumindo, acima de todas as coisas. A gente vai reparar que tem muitas pessoas no meio evangélico que elas apontam
para as pessoas de outras denominações e fala assim, aquela pessoa é idólatra, adora imagem, enfim. Só que tem muitos evangélicos, irmãos, que também são idólatras e não sabem. Tem pessoas que deixam de fazer a vontade de Deus para assistirem programas de televisão, não perde uma novela por nada, ainda mais se o capítulo for aquele sensacional que ela está esperando um maior tempão. Tem culto na igreja dela, tem responsabilidade, mas ela falta por causa da novela. Tem pessoas que faltam à igreja, falta a sua responsabilidade com Deus para ver jogos de futebol. Tem pessoas que idolatram jogadores de futebol e não sabem. Tem pais que idolatram filhos e não sabem. E tem filhos que idolatram pais e não sabem. Então tem muitas pessoas colocando alguma coisa em primeiro lugar na sua vida e deixando Deus em segundo lugar, e olhe lá. E não está fazendo o que o verdadeiro discípulo tem que fazer, que é amar a Cristo ou amar a Deus acima de todas as coisas. Então essa é a quarta característica. E a quinta característica, para a gente poder dar continuidade ao tópico 2 e ao tópico 3. A quinta característica, o verdadeiro discípulo, ele dá muitos frutos. Em João 15 vai falar a respeito disso, né? De o ramo que está dentro de uma videira, e aquele ramo ali, Jesus fala bem claro, resumindo aqui para os irmãos, que aquele ramo que dá fruto, ele vai e limpa para que dê mais fruto ainda. Aí uma pergunta que eu faço para nós nesta noite, será que nós estamos dando muito fruto? Será que nós estamos ganhando almas para o reino de Deus? Como foi o nosso ano de 2023? Quantas pessoas nós evangelizamos? Quantas pessoas nós conseguimos ganhar para Jesus? A gente tem que fazer, como eu falei para os irmãos, essas características é para nós nessa noite fazer uma análise, se realmente nós estamos se enquadrando dentro desse quadro do verdadeiro discípulo. Isso aqui eu estou passando para os irmãos, mas a espada está cortando para mim primeiro. Então o verdadeiro discípulo, ele também dá muito fruto. E como eu falei para os irmãos, Jesus ele formou uma equipe, e essa equipe deu muitos frutos. E esse evangelho chegou até nós, irmãos. E hoje nós estamos aqui na presença de Deus, buscando melhorar a cada dia. Mas também nós temos que dar frutos. A gente vai reparar que esses exemplos aqui, que eu trouxe para os irmãos, essas características, da primeira à quinta característica aqui que eu trouxe para os irmãos, a gente vai ver que essas características, elas estavam intrínsecas ali, estavam na vida, tanto de Gaio, tanto na vida de Demétrio também. Amém? No tópico 2.1, vai falar sobre um verdadeiro discípulo, ou um discípulo verdadeiro. A gente vai ver aqui a respeito de Gaio, né? Que vai falar no tópico 2. Vai falar que ele era um discípulo verdadeiro. Quando a gente fala de um discípulo verdadeiro, a gente fala de um discípulo que anda na verdade. Um discípulo que vivia na verdade. E a base dele era o próprio Cristo. Isso a gente vê na terceira epístola de João. A gente vai ver também que ele era um discípulo fiel. Fiel como assim? Se a gente for pegar a palavra fiel e ver o significado, fiel significa zeloso, leal, alguém que tem compromisso. E a gente vai ver que Gaio, ele carregava todas essas características na vida dele. Ele era uma pessoa fiel, ele era uma pessoa zelosa. E no tópico 2.2 vai falar sobre isso, discípulo fiel. E quando a gente fala de fidelidade, irmão, a gente vai ver que a fidelidade, ela é um padrão requerido por Deus a todos os discípulos. Por quê? Por que Deus quer que nós tenhamos a fidelidade? Primeiro, lógico, né? Porque se Ele é fiel, Ele exige de nós também a fidelidade. Mas por que Ele quer que nós sejamos fiéis? Aí eu trago aqui algumas respostas para os irmãos. Uma, essa é bem simples. Ele quer que nós tenhamos comunhão. Aonde já se viu uma pessoa não fiel ter comunhão com alguém? Aonde já se viu algum irmão que é fiel andar com alguém que seja infiel? Dificilmente a gente vai ver isso. Mas enfim, quando Deus requer esse padrão de fidelidade, a gente vai ver, como eu falei para os irmãos, Ele quer que a gente tenha comunhão, e para ter comunhão exige fidelidade. A outra coisa que Deus quer também é que a gente tenha fidelidade. Qual o motivo? Ele quer que a gente desfrute das bênçãos que só Ele pode nos dar. E se a gente não for fiel, dificilmente a gente vai desfrutar dessas bênçãos que Deus quer nos dar. E o principal de tudo, porque Deus exige a fidelidade de nós? Porque Deus, Ele quer nos salvar. Ele tem um plano de salvação para nossas vidas.
Gostaria que os irmãos abrissem agora em Oséias capítulo 6, verso 6. A gente está dentro do tópico 2.2. Oséias 6, verso 6. Oséias 6, verso 6. E a outra passagem está em Mateus capítulo 9, do verso 9 ao 13. Mas eu não vou ler, porque é uma passagem conhecida. E explica aqui para os irmãos vão entender. Oséias 6, verso 6. A igreja achou? Oséias 6, verso 6 vai dizer assim: pois desejo misericórdia e não sacrifícios. Amém? A gente está no tópico 2.2 falando sobre um discípulo fiel. Quando Oséias traz essa mensagem ali para o povo de Israel ali naquele momento, a gente vai ver que ele vai falar para o povo a respeito de desejar misericórdia e não sacrifícios. Quando a gente vai pegar essa palavra no original, a palavra misericórdia, ela no original, no hebraico, se chama Ezed, H-E-S-E-D, Ezed, Ezed, não sei se a pronúncia é essa, mas se escreve assim. E no hebraico, essa palavra, irmãos, ela tem diversos significados. Quais são os significados que ela tem? É bondade, é compaixão, é fidelidade, é amor esponsal. O que é amor esponsal? É um amor que vai além do necessário e da intimidade. Quando aqui em Oséias 6,6, ele vai trazer essa questão, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, Deus estava querendo ali, dizer ali, a mensagem que Deus queria trazer ali para o povo de Israel naquele momento, é que Deus estava querendo dizer para eles o seguinte, que fidelidade Deus queria deles, e não uma adoração sem conteúdo. Deus queria uma fidelidade do povo, e não uma adoração sem conteúdo. Como assim? Vou explicar para os irmãos. Quando fala misericórdia eu quero, e conforme eu trouxe aqui para os irmãos, que essa palavra no hebraico traz diversos significados, dentre eles está a palavra fidelidade, misericórdia eu quero, e não sacrifício. Sacrifício ali, quando está trazendo aquele momento, a gente sabe que o povo de Israel, eles sacrificavam animais naquela época, e eles faziam vários tipos de sacrifícios. Os sacrifícios tinham diversas finalidades, uma delas era levar o animal, né, o animal específico, para que seus pecados fossem perdoados. Outras coisas eram agradecimentos que eles faziam por alguma bênção concedida. Enfim, eram diversos sacrifícios que eles faziam ali naquela época. Então tinha diversos tipos de sacrifício. Só que os sacrifícios, irmão, que eles faziam naquela época, que eles estavam fazendo naquela época, eram sacrifícios de rotina. De rotina que eles estavam fazendo. Eles estavam fazendo por causa da rotina que eles tinham que seguir. Não era uma coisa que eles estavam fazendo de coração. Então, por isso que o próprio Deus e Oséias ali naquela época ali vai chamar a atenção do povo naquele momento. Misericórdia eu quero, conforme eu falei para os irmãos, a fidelidade eu quero de vocês. Não um culto sem conteúdo. O sacrifício ali naquele momento, quando eles traziam aquele animal, era um culto que eles estavam prestando para Deus ali naquele momento. E o altar, naquele momento ali, quando eles sacrificavam, aquilo ali expressava adoração. Só que quando, estou falando aqui para os irmãos, quando eles traziam um animal, eles estavam fazendo aquilo por rotina. Não era uma coisa de coração que eles estavam fazendo. Então ali Deus vai chamar a atenção daquele povo naquele momento. Fidelidade eu quero, não um culto sem conteúdo. Aí em Mateus capítulo 9, do verso 9 ao verso 13, não precisa abrir, mas anotem para ler em casa. A gente vai ver que Jesus ali, ele chama Mateus. Mateus vai seguir Jesus, Mateus vai dar um banquete, Jesus vai estar ali com Mateus. E nesse banquete que Jesus vai estar ali com Mateus, vai estar os pecadores, vai estar os publicanos, e ali aparecem os fariseus, e os discípulos de Jesus também vão estar ali também. Ali aparecem os fariseus, e nisso que aparecem os fariseus ali começam a interrogar os discípulos de Jesus, falando, porque o vosso mestre come com os pecadores e os publicanos? Aí Jesus, ao ouvir aquilo ali, Jesus fala assim, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Aí Jesus vai trazer a mesma palavra que está em Oséias 6,6. Aprendei essa frase. Aí Jesus vai falar para eles, misericórdia eu quero, e não sacrifícios. Jesus está querendo dizer a mesma coisa que disse lá em Oséias 6,6. A fidelidade Deus quer de vocês,
não esse culto sem conteúdo. A gente vai ver que os discípulos, que os fariseus ali, eles viviam de aparência. Eles eram hipócritas. Eles não eram fiéis a Deus. Eles não eram discípulos fiéis. Eram homens que deixaram um mau legado para as suas gerações ali. Então Jesus estava chamando a atenção deles ali naquele momento também a respeito da fidelidade. E voltando a falar do tópico 2.2, a gente vai ver essa fidelidade na vida de Gaio. Na vida de Gaio. Era um homem zeloso, era um homem leal, e era um homem que tinha compromisso com as coisas de Deus. Aí a gente pega o exemplo de Gaio. Será que nós também estamos seguindo esse mesmo exemplo? Na terceira carta de João, a gente vai ver diversos elogios de João para Gaio, não só elogios de João, mas da própria igreja falando desse membro que fazia parte do corpo de Cristo ali, daquela igreja local. E será que a gente estamos seguindo esse mesmo exemplo de Gaio? Essa pergunta que eu faço para nós, aqui nesta noite. E o 2.3, irmãos, vai falar sobre um discípulo altruísta. O que é isso? É uma pessoa que se doa para o seu próximo, sem querer nada em troca. A gente vai ver que ele se doava para a igreja. Ele era um homem que recepcionava as pessoas que chegavam. Ele era um homem que ajudava a igreja local, ajudava os visitantes, acolhia os irmãos. E a gente vai ver aqui diversos elogios, conforme eu falei para os irmãos aqui na carta de 3 João. É até bom que os irmãos voltem a ler, é um livro bem pequeno, bem curto, a respeito disso. Então ele era um homem altruísta. O tópico 3 vai falar sobre Demétrio, um verdadeiro discípulo. O tópico 3 vai falar sobre Demétrio, um verdadeiro discípulo. Demétrio, irmãos, é outra pessoa que a gente vai ver que vai ser bem elogiado por João. Era um homem que dava um bom exemplo. O próprio apóstolo João vai dizer que a própria verdade dava testemunho dele. Era um homem que era exemplar nas coisas que fazia, era exemplar no seu comportamento. E a gente vai ver aqui no tópico 3, três subtópicos. O primeiro subtópico vai falar que ele era um discípulo inspirador. O segundo subtópico vai falar que ele era um discípulo comprometido. E o terceiro subtópico vai falar que ele era um discípulo reconhecido. E falando sobre Demétrio, falando sobre essas três questões, quando fala que ele foi um discípulo inspirador, a gente vai reparar que ele era uma pessoa que estimulava os irmãos. Ele era uma pessoa que entusiasmava os irmãos. Ele influenciava os irmãos com o seu testemunho. E a gente vai ver ali que ele trazia bom exemplo, um bom legado para aquela geração. Ele trazia um bom legado para aquela igreja ali naquele momento. E o 3.2, a gente vai ver que, falando ainda sobre Demétrio, no 3.2, que vai falar sobre um discípulo comprometido, a gente vai ver que ele era um tipo de pessoa, irmãos, que a igreja poderia contar com ele. A igreja podia contar com ele, que ele estava ali presente. Era um tipo de pessoa que não iria te deixar na mão. Então o autor aqui da revista vai trazer a respeito disso, de um homem que era comprometido. Comprometido com Deus e comprometido com a igreja. E a gente vai reparar essa característica na vida de um verdadeiro discípulo. Isso serve para nós também. Nós temos que ser pessoas comprometidas. Por que nós temos que ser pessoas comprometidas? Tem pessoas que precisam da nossa ajuda. Então há necessidade de nós termos compromisso também. Amém? Aí eu trouxe aqui alguns acréscimos para a gente poder terminar a nossa lição. A nossa revista aqui não vai trazer, mas eu trouxe aqui alguns acréscimos a respeito da infidelidade, a respeito de uma pessoa que é infiel. Eu trouxe aqui alguns exemplos aqui, para a gente poder absorver e não seguir esse exemplo. Aí eu trouxe aqui algo aqui para os irmãos que diz assim: o que acontece com uma pessoa que é infiel? A gente vai ver que uma pessoa que é infiel, a gente vai ver que ela vai sofrer graves consequências. A gente vai ver que muitas coisas ruins, consequências ruins, vai acontecer com essas pessoas que são infiéis. Aí eu trouxe aqui um exemplo, não de uma pessoa, mas de uma nação,
a exemplo de Israel, Israel foi uma nação escolhida por Deus, foi uma nação é uma nação cheia de promessas da parte de Deus, mas a gente vai ver que Deus não passou a mão na cabeça de Israel. Deus puniu Israel. Israel até hoje sofre consequências ruins por causa de suas atitudes. E quais são essas consequências? Que eles sofreram e ainda continuam sofrendo ainda nos dias atuais. A primeira delas aqui que eu trago para os irmãos, por causa de sua desobediência, o que aconteceu? Eles foram levados cativos. Outra consequência a respeito de Israel, eles foram escravos. E a gente sabe que quando Deus tira eles da escravidão, em nenhum momento Deus queria que eles tornassem a ser escravos de novo. Mas por causa de sua desobediência, eles tornaram a ser escravos novamente. A gente vai ver também que no período de Jesus ali, depois que Jesus morre, vai se passar alguns anos, e a gente vai ver que no ano 70 ali, no ano 70, depois de Cristo, a gente vai ver que Israel, ela vai perder a pátria. Como assim perder a pátria? Eles vão ser desarraigados de sua nação, e eles vão ficar 1878 anos sem bandeira. Por que 1878 anos sem bandeira? A gente vai ver que do ano 70 até 1948, eles ficaram sem bandeira. Até que em 14 de maio de 1948, eles voltaram novamente a ser uma nação independente. Isso está na nossa história, está na história. Basta a gente pesquisar. E a gente vai ver que tudo isso aconteceu por causa da infidelidade de Israel, por causa da desobediência de Israel. E até hoje eles pagam pela sua desobediência. Aí uma pergunta que eu faço para os irmãos: quer ser fiel a Deus? Basta a gente fazer, que está em Provérbios 8, no verso 13. Abram aí comigo. Diz assim o texto, Provérbios 8, verso 13. Diz assim a nossa Bíblia, Provérbios 8, verso 13. Se a gente quiser ser fiel a Deus, basta a gente fazer isso aqui. Diz assim: temer o Senhor é odiar o mal, odiar o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar do perverso. Então, se a gente quer ser uma pessoa que teme a Deus e quer ser uma pessoa fiel a Deus, há essa necessidade da gente fazer o que está aqui em Provérbios 8, no verso 13. Aborrecer o mal, odiar a arrogância, odiar a soberba, e o mau comportamento e o falar dos perversos. Então são coisas que a gente tem que fazer se a gente quiser ser pessoas fiéis a Deus. Amém? Agora eu encerro a lição. Lembra que eu falei para os irmãos que a nossa lição, a nossa revista, ela tem 3 objetivos. Isso está logo no início da nossa revista. E o terceiro objetivo fala a respeito de expor a importância do legado. Terceiro objetivo da lição, está na nossa revista. Expor a importância do legado. E eu encerro aqui a nossa lição, falando sobre expor a importância do legado. Eu separei aqui algumas coisas aqui para nós aqui, para a gente poder aprender um pouco mais a respeito de legado. A Bíblia nos ensina que o verdadeiro legado, ele é construído através da fundação da fé em Deus, nas práticas constantes de suas virtudes. Vou repetir. A Bíblia nos ensina que o verdadeiro legado é construído na fundação da fé em Deus e nas práticas constantes de suas virtudes. Amém? Aí o Salmo 112, verso 6, gostaria que os irmãos abrissem. O Salmo 112, verso 6, vai dizer assim. Salmo 112, verso 6. Vai dizer assim: o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Vou repetir: o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Quando fala que para sempre se lembrarão dele, do justo, está falando do legado que essa pessoa deixou. E a gente aqui, encerrando essa lição, o nosso terceiro objetivo vai falar a respeito disso, da importância do legado. E o Salmo 112, verso 6, vai dizer exatamente isso para a gente, que o justo jamais será esquecido, ele sempre
será lembrado. Aí eu faço umas perguntas de novo aqui para nós aqui nessa noite. Se a gente vier a falecer, será que nós seremos lembrados? E se nós formos lembrados, qual será o nosso legado para essa geração? Será um legado bom ou será um legado ruim? O Renê faleceu. Qual será o legado que eu vou deixar? Foi uma pessoa que deu fruto? Foi uma pessoa que andou na verdade? Foi uma pessoa que andou em inteireza de coração, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus? O que será que essa geração vai falar de mim a partir do momento que eu vier a falecer? A gente vai ver exemplos na Bíblia, separei aqui 2, de pessoas que deixaram um bom legado e de uma pessoa que deixou um mau legado. Começando pelo mau legado, a gente vai ver sobre Balaão. Balaão, ele deixou um legado muito ruim para as gerações futuras. Ele tinha tudo para ser um homem bem lembrado pelas suas gerações futuras. Mas a gente vai ver que ele se deixou se levar pelas riquezas. Ele foi taxado como um homem mercenário. Isso está em Judas 1, verso 11. Ou seja, mais de 2000 anos se passou depois da morte de Balaão, e ele continua sendo lembrado, mas como um homem mercenário, um homem que vendeu Israel, ali, fazendo Israel pecar. Uma outra pessoa que deixou agora, falei de uma pessoa que deixou um mau exemplo, uma pessoa que deixou um bom exemplo, Abraão. Abraão, ele ficou conhecido como o pai da fé. E a gente vai ver que mais de 2000 anos se passaram, e até hoje ele é lembrado. Mas ele é lembrado pelo quê? Pelo seu testemunho, pelo seu legado, pelas coisas que ele fez aqui na face desta terra. Então até hoje ele é lembrado pelo seu bom testemunho. E para a gente poder encerrar, Provérbio 22, verso 6. Abram comigo. Provérbio 22, verso 6, vai dizer assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Essa é a minha tradução. Em outras traduções vai dizer: ensina a criança ou o menino no caminho em que se deve andar, para que mais tarde não se desvie dele. Quando fala de instruir, fala de educar, fala de ensinar. Aí a pergunta aqui que eu faço para os irmãos: será que nos dias atuais os pais têm explicado para os filhos a respeito de Deus? Têm falado para os filhos a respeito de Jesus? Uma coisa eu digo para os irmãos: se a gente não ensinar, a televisão vai ensinar. Se a gente não ensinar aos nossos filhos, a Rede Globo vai ensinar. Se a gente não ensinar aos nossos filhos, ou às gerações futuras, a Netflix vai ensinar. A Disney vai ensinar. E a gente sabe que eles estão com programas massivos a respeito de coisas que não convêm a Deus. Então fica aqui essa mensagem para os irmãos: instruir a criança, educar a criança, ensinar a criança, falar para ela a respeito de Deus, falar para ela a respeito de Jesus, ensinar a ela a Bíblia, fazer que nem os judeus faziam e continuam fazendo ainda, ensinando para as crianças nas suas casas. Isso é de suma importância, para que mais tarde a criança venha crescer, venha atingir a adolescência, venha atingir a juventude e a maioridade, mas ela não venha se desviar dos caminhos do Senhor. E se porventura ela se desviar, mais tarde o Espírito Santo vai incomodá-la, e ela vai lembrar: pô, meu pai e minha mãe me ensinaram, meu tio me ensinou, meu primo me ensinou, meu irmão me ensinou. E ela ali retrocede e volta de novo para os caminhos do Senhor. Então, há essa necessidade de nós ensinarmos as nossas gerações futuras. Há essa necessidade da gente deixar esse legado para as gerações futuras. E eu encerro com uma frase muito interessante. Isso serve para os pais e para aqueles que desejam ser pais, como no meu caso. A frase que eu deixo é a seguinte: o mundo que nós queremos para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para este mundo. Vou repetir: o mundo que nós queremos para os nossos filhos vai depender dos filhos que nós vamos deixar para este mundo. Eu agradeço aqui a minha oportunidade e as palmas louvo ao Senhor.